Então tá, faltando João Pedro, que ainda não entrou. Ana Paula tá aí? Não, falta a Ana Carolina. João Carlos também não tá. Calil também não, né? Cauã com C acabou de entrar. Leonardo também. A Bia tá aí. Ó, eu vou começar e aí depois a gente confere tudo. Cauã com K, Leandro, Leonardo, Martinez, João Pedro. João Pedro. Tá, vamos lá, gente. Então, lá na nossa página 19, né? Tem os exercícios. Então, porque assim, por que página 19? Porque os exercícios da página anterior foram corrigidos em sala de aula, tá? Então, a gente vai a partir do exercício 19, que é exatamente o quê? As atividades referentes a tecido, né? Então, eu tenho uma tabelinha na página 19, falando então um pouquinho das características das células dos tecidos epitelial, conjuntivo muscular e nervoso, das funções desempenhadas, né, o que elas fazem, e a quantidade de substância celular que essas células vêm apresentar, tá? Então vamos lá. Tecido epitelial. Qual é a característica dessa célula, gente? Vamos lá, ó, o É chat. forma Professora, qual é a epitelial. página? Página 19. Ok. Epitelial é formado por um conjunto de células? Sim, ele é formado por um conjunto de células. Como que essas células elas estão? Juntas ou afastadas? Elas estão juntas? Tá. E o líquido que tem entre essas células? É pouco ou não tem nenhum líquido? Pouco. Tá, então vamos lá. Então a resposta desse primeiro quadradinho seria, então, unidas e nenhum líquido. Por quê? Porque se elas estão unidas, não tem espaço entre as células para ter líquido, tá? Então, essa é a resposta do primeiro quadradinho aí do tecido epitelial. Qual é a função do tecido epitelial? Alguém sabe? Peraí, professora, que meu cérebro hoje... Quais são as características? Característica é unida e nenhum líquido. Função ninguém sabe? Recobrir ou revestir superfícies. É, este- cara, recobrir ou revestir superfícies interna ou externa? Tá, ou seja, preenchimento e secreção. Uhum. Quantidade de substância intracelular. Não possui nenhum líquido? Não possui nenhum líquido. Muito bem. Vamos para o próximo. Tecido conjuntivo. Quais são as características da célula? Ele possui Eu tenho, diversos tipos de células. eu tenho só um tipo de célula ou eu tenho vários tipos? Não, você tem vários tipos, Tem professora. vários tipos.
E tem líquido ou não? Muito líquido. Muito Muitas substâncias. Isso, exatamente. Então, são variadas e elas são imersas em muitas substâncias. E as funções desempenhadas? Intercelular. espaço. Pode falar. Intercelular é o quê? Entre as células. Ah, tá. Fala, Rafa, que você estava falando das funções. Ela tem o preenchimento de espaço, a nutrição, entre outros tecidos, a defesa contra as células são. Calma. Ai, professor, pode voltar. Professora, qual são a quantidade de substâncias? Muita substância no conjuntivo. Se perdeu, Rafa? Me perdi, pro. Então tá, vamos lá. Então, ó, o tecido muscular, ele precisa ter muita fibra. E para que eu tenha muita fibra, as fibras elas são compridas. Então, essa célula, ela é alongada, ela possui um alongamento, tá? Justamente porque a fibra ajuda a fazer o deslizamento, né, de um músculo em cima do outro, tá? E isso confere a esse tipo do muscular, e isso confere a esse tipo de tecido o que nós chamamos de contração. Então, quando eu dobro o meu braço, eu estou fazendo um movimento de contração do músculo, né? Porque eu tenho um músculo aqui na parte do cotovelo, tá? Então, assim, se porventura eu sofrer um acidente e romper a minha musculatura na reparação desse músculo, se ele não for feito uma reparação bem perfeita, eu fico com alguma deficiência. Então, por um exemplo, há casos que a pessoa ela quebra a mão, rompe o músculo, na hora da reconstituição do músculo não se calcula exatamente, né, a distância que esse músculo precisa, e aí o dedo para de fazer o movimento, a gente perde esse movimento, aquele dedo que foi afetado perde o movimento de dobrar, de Ô, contrair. professora, Oi, um dia bom eu dia. quebrei meu cotovelo, né? Ah. Aí, um braço meu é maior que o outro agora. Por quê? Então, porque atrapalhou o seu crescimento. Algum fator desencadeou aí uma anomalia no crescimento, Ô, tá? Porque professora, vocês. Oi? desculpa interromper, professora, mas será que eu sou toda deformada? Porque eu já quebrei tanta coisa no meu osso. Não, Rafa, é nada. Isso vocês ainda vão crescer até os 22 anos, então ainda tem jeito do musculatura ela ser reparada, tá? Ah, Vamos lá, gente. Então, no tecido nervoso, a muscular, a principal cara é possuir fibras alongadas e ter contração, tá? No tecido, qual a função desse tecido? Ele serve para quê? presente no órgão. No tecido. Fala, Lucas. No tecido liso, ele movimenta os órgãos. No estriado, ele realiza os movimentos voluntários. E o cardíaco é os batimentos cardíacos. Perfeito. Então, função principal desse nervo é movimentação, tá? E o tipo de substância? Qual a substância? Eu tenho só um tipo de substância ou eu tenho várias? Ela tem. Na verdade, ela tem. A composição intracelular dela varia muito entre os tipos das células, certo? Exatamente. Então, é variada a substância, né? E o último, tecido nervoso. Qual é a função do tecido nervoso, né? Vamos começar pela função primeiro. Decapitação pelo processamento das informações Proveniente
do próprio corpo ou meio externo, ajustando o organismo As mais diversas condições. Então, perfeito, Rafa. Então, ó, ele detecta todo o processamento. Lembra que eu falei para vocês? Se eu caio, machuco o joelho, eu vou sentir a dor na hora. Mas lá dentro da nossa célula, a informação, ela vai ocorrer, vai ser jogada aqui no meu cérebro, na área responsável, e a área responsável é para o joelho. E aí se transforma na dor. Isso é muito rápido, a gente não consegue perceber. Então, ele faz um processo de informações. Qual que é o tipo de célula? Células especializadas na condução dos estímulos nervosos? Ou células neurônicas? Sim, qual é o nome dessa célula, Rafa? Neurônios? Neurônios. Perfeito, Rafaela. Então, a principal célula que está envolvida, né, nesse mecanismo nervoso são os neurônios. E a quantidade de substância celular é pouca ou é variada? Ela é variada, porque depende do lugar onde a célula se encontra no corpo. Depende Perfeito, da Rafa. localização. Isso, perfeito, gente. Página 20, vamos lá. Na página 20, ele fala assim: os tecidos conjuntivos se caracterizam por apresentar muitas substâncias entre as células, sendo assim, há vários tipos de tecidos conjuntivos, que exercem diferentes funções. Observe os tecidos conjuntivos a seguir e associe as suas perspectivas funções. Qual é a função do tecido cartilaginoso? Sustentar os tecidos moles e está presente no nariz e nas orelhas. Correto, Rafa. Tecido ósseo. Formar o esqueleto. Correto. Sanguíneo. Sua principal função é o transporte de substâncias. Correto. E o adiposo? Suas células armazenam gordura. Perfeito, gente. O tecido sanguíneo é um tecido conjuntivo, de tipo conjuntivo. Suas principais células são os leucócitos, responsáveis pela resposta imunológica, e as hemácias, que transportam o oxigênio. As plaquetas são fragmentos celulares capazes de formar uma rede de fibrina onde ocorre um ferimento. Ou seja, quando eu estou machucada, várias fibrinas vão se intercruzando para tentar fechar aquele ferimento. Pense e responda. Que funções esse tecido tem para o corpo? Cicatrizar e... como é que fala? Preencher e reconstrução? Sim. Ou seja, para eu preencher, eu tenho que fazer uma função principal, que é transporte de substância, certo? Uhum. O preenchimento ele só ocorre se a substância ela for transformada. Para o sangue não sair jorrando que nem um louco ali pelo machucado, eu tenho que ter as células responsáveis que vão fazer o quê? Vão parar, né, esses jatos de sangue, fazendo com que o sangue se coagule, né? Então, vai haver uma coagulação do sangue, o sangue vai ficar mais espesso e ele não vai passar pelas fibras do ferimento. E também é uma função de defesa, tá? Quem que tá na conta da dona Sirlene? É o Calil. Calil, né? Calil é branco com seu nome, Calil. Eu esqueci de trocar de conta aqui, por isso que eu peraí. Tá. Vamos lá. Deixa eu só anotar aqui o Calil, porque senão depois eu não vou saber, né? Tá. Em relação à questão 4, vocês entenderam, né, gente? Essa questão, né? Sim. Questão 4. Os tecidos musculares são responsáveis pelos diversos movimentos do nosso corpo. Esses movimentos podem ser voluntários ou não, dependendo da função do órgão da qual eles fazem parte. Sabendo disso, observe o órgão ilustrado a seguir e responda a questão. Então, a gente tem ali... Oi? Eu tive que criar uma conta com meu nome, porque o que a Glaucia mandou lá, do Efraim Educacional, não consegui entrar.
Porque quando eu digito a senha, fala que a senha foi mudada. Você passou isso para ela já? Já. Ok, então tudo bem. Então vamos lá. Questão A. Qual é o nome desse órgão? Coração. Coração. Ok. Qual tecido muscular compõe esse órgão? Tecido cardiológico. Cardíaco. Não. É, tecido muscular, estria do cardíaco? Estriado cardíaco, isso. É, Cartilaginoso é só nariz, orelha e aqui nas juntas, tá, gente? Qual a principal função desse tecido? Batimento cardíaco. Sim, se não tivesse esse tecido, o coração não fazia tum-tum, tum-tum, tum-tum. É ele que faz isso, tá? Os movimentos desse órgão poderiam ser controlados pela nossa vontade? Justifique a sua resposta. Não, funciona independente da nossa vontade. Exatamente. Por quê? Porque é um músculo involuntário, né? Então, não é o cérebro que vai ficar comandando como esse músculo ele funciona, tá? Claro que o cérebro comanda várias outras situações que estão ligadas ao coração, mas não exatamente à musculatura, tá? O tecido nervoso exerce a função de controle das mais diversas atividades orgânicas. Para realizar essa função, ele é composto de células especializadas. Quais são essas células? Neurônios. Perfeito, gente. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Tá, então passemos lá para a página 28. Vamos lá? Bom, no texto anterior, a gente tem aqui um textinho que ele fala um pouquinho sobre as células tronco, né? Sobre as células embrionárias, né? No uso dessa célula para clonagem terapêutica, né? Então, há várias doenças em que estão sendo pesquisadas as células tronco, porque já é possível alguns tipos de doença você fazer, né, esse transplante, né, de célula tronco para minimizar os danos e até de uma doença, tá? A pesquisa hoje em dia ela está tão avançada que... Oi? Acho que eu me perdi. Pode anotar. 28. As pesquisas estão tão avançadas que já existe, gente, na cabeça de vocês, quando formar a imagem, quando o cérebro formar a imagem do que eu vou falar, vocês vão achar meio nojento, tá? Mas existe uma doença chamada Crohn, que é uma doença que ela acomete o intestino da pessoa, a pessoa passa a ter vários problemas de intestino, e existem 2 tipos de terapias para essa doença. Uma delas é uma terapia com células tronco, e a segunda é o transplante de fezes de uma pessoa sadia para uma pessoa doente, tá? Então, a medicina hoje, ela está muito avançada, embora ela ainda não tenha, por um exemplo, a cura nem para a AIDS e nem para o câncer, tá? Fala, Ana. Ana Carolina. Eu ia falar que a 22 também tem atividade. Na 22? Ah, peraí. Então, eu... E a 25 e a 26 também. Olha, gente, as páginas. Então, vamos voltar lá, gente. Fale a minha. Voltemos, então, na 22. É isso, né? 22. Tem uma perguntinha aqui na 22, ó. Rafa, fala. Quando a gente estava na 28, como que eles conseguem transportar as fezes de uma pessoa sadia para uma pessoa doente? Então, tem que tirar lá de dentro do intestino de uma pessoa para colocar na outra. Como é o procedimento em si, eu não sei, eu nunca pesquisei. Vou até dar uma olhada uma hora se aparece alguma coisa. Mas eu sei que, de fato, é assim. É tirado de lá, porque uma pessoa sadia tem bactérias boas no intestino. E uma pessoa com problemas de intestino, as bactérias, na maior parte, é ruim. Colocando as bactérias boas lá dentro,
faz com que o organismo da pessoa comece a assimilar essas bactérias boas, entendeu? E aí o intestino passa a ter uma função melhor, tá? Vamos lá, voltando Meu aqui então Deus. na 22. Considerando o que aprendemos sobre a organização do corpo humano, observe o esquema da pele na imagem ao lado e responda: a pele é um órgão ou um tecido? E como que vocês justificam isso? Alguém sabe? Ela é um Oi? órgão? Ela é um órgão, por quê? Porque ela é constituída por células? Porque ela tem mais de um tipo de tecido. Ela é formada por mais de um tipo de tecido. Então, isso faz com que ela seja um órgão. Tudo bem até aí? Sim. Vamos lá, 25. Sistemas são codependentes. Isto é, apesar de cada um deles desempenhar uma função, é necessária a participação de outros sistemas para que o corpo funcione adequadamente. Pense um pouquinho e dê um exemplo de interação entre os diversos sistemas. Quais sistemas interagem entre si? Alguém sabe? Professora, eu não sei se o meu tá certo, mas eu coloquei boca, esôfago, estômago e intestino, pâncreas e fígado. Sim, todos coração. eles estão interligados. Assim, gente, como o sistema respiratório, que é o que nós respiramos, e o sistema circulatório, eles estão interligados. Por quê? Porque eu preciso que os dois estejam funcionando perfeitamente para que eu consiga absorver o oxigênio do meio ambiente, tá? Então, isso é uma integração do sistema respiratório e também do sistema circulatório, tá? Então, os sistemas entre si, cada um deles, eles têm essa integração. Então, para ficar mais fácil para vocês, gravem sistema circulatório respiratório, lembre-se do oxigênio. Quem faz o oxigênio circular é o sistema circulatório. Se eu não tivesse um sistema circulatório, o oxigênio não chegaria aos meus pulmões. Por quê? Porque o pulmão é cheio de alvéolos e esses alvéolos eles são interligados no pulmão com uma circulação, tá? Assim, tá? Como outros órgãos dentro do nosso organismo. Vamos lá, tem uma cruzadinha aqui. Ah, qual que é o nome? Ósseo, professora. Correto. B. Reprodutor. 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 Correto. C. Digestório. Digestório. Perfeito. D. Respiratório. Respiratório. E. Endócrino. Perfeito. F. Lisofático. Linfático. Isso aí, professora. G. Fala um pouquinho mais alto, Rafa. Cardiovascular. Perfeito. H. Muscular. I. Sensorial. Perfeito. J. Urinário. Urinário. E o último, que é o K. Nervoso. Perfeito, gente. Quero ver, eu vou pôr uma cruzadinha dessa na prova, hein? Vai ter que fazer, hein? Vamos lá. Página 28. Agora é 28, né, Ana? Tá certo, né? Ô, senhor Vitor, eu posso saber por que que o senhor não tem essa atividade pronta? Que essa atividade era em sala de aula, senhor Vitor. Foi passada em sala de aula, isso é começo do ano. Tá bom. Então, vamos lá. Então, após a leitura, responda. O que são células troncos embrionárias?
São células troncos tiradas do embrião, que é o bebê. Sim. Ou seja, são células capazes, tá, de transformar-se em qualquer outra célula. Então, eu tiro uma célula, né, do tronco embrionário, e quando eu deposito ela no transplante celular, aquele lugar que está com problema, que tem um determinado tipo de célula, vai ser reparado por essas células, porque essas células, elas têm a capacidade de se transformar em outra célula, tá? Então, ela dá origem a qualquer tipo de tecido. Tudo bem? Como elas são obtidas? É retirado, a Beatriz acabou de falar, é retirado de quem? Do cordão umbilical do bebê. Isso, dos embriões, né? Por que essas células são tão estudadas? Porque elas podem se tornar outras células, outros tipos de células. Perfeito. Porque ela pode curar doenças? Também, mas principalmente, Isa, porque ela pode se transformar em outros tipos de células, tá? É a parte assim, mais importante dessas células é isso, ela conseguir se transformar em um outro tipo de célula. Tá bom. Olha, metamórfica, Lucas, talvez, podemos dizer que seria, mas eu prefiro dizer que é uma evolução da célula, tá? De acordo com, aliás, qual a diferença entre a célula tronco embrionária e a célula tronco adulta? A célula tronco adulta é tirada pela pele e a célula tronco embrionária é tirada do cordão umbilical do bebê. Tá. A diferença também, gente, é que é exatamente essa, que a célula tronco, ela pode se transformar em qualquer tipo de tecido, e a outra célula tem capacidade limitada de diferenciação. Pode originar apenas alguns tipos de tecido. Então, ela não origina todos os tecidos. Essas são as principais diferenças entre uma e outra, tá? De acordo com o texto, existe uma polêmica em relação ao uso de células-tronco, a destruição do embrião após o procedimento. Por que essa é uma questão polêmica? Porque envolve a vida humana? Porque envolve a vida humana. Porque para muitos cientistas, a partir de que a célula ela começa, né, a ter um desenvolvimento, eles já consideram como vida, né? Então, os cientistas acreditam que envolve a vida humana, né? E para muitos deles, eles acham errado isso, tá? Que alternativa foi criada para oferecer uma opção à polêmica do uso de células-tronco? Que quando a família tivesse um filho, eles pegassem tipo o cordão umbilical assim, cortavam e guardavam para fazer depois os trem? Essa também é uma forma, Rafa, tá? Mas nesse caso aqui, a célula tronco embrionária, eles conseguiram desenvolver de uma forma que não há destruição, tá? Do embrião. Então, como não há destruição do embrião, isso faz com que você não está tirando a vida de um ser, né? De algo vivo, tá? Mas é muito comum hoje em dia, quando as pessoas, elas engravidam, querem preservar a célula-tronco, né, lá do cordão umbilical, justamente porque se a criança vier a ter algum problema, né, isso vai ser, assim, quase que uma cura instantânea, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Vamos para a próxima. Página 29. Então, aqui viajando pelo corpo humano, né? Então, tem uma leitura aqui que fala do aplicativo que decompõe o corpo humano em várias camadas, né? Que são aqueles vídeos interativos. E aí ele fala assim, em que esse instrumento ele pode ajudar nos estudos do corpo humano?
Ninguém sabe? Como é que é a pergunta, Pro? Em que esses instrumentos podem ou pode ajudar nos estudos do corpo humano? Ah, pode dar mais. Como fala? Sabedoria pra gente? E saber Sim, a gente tem uma precisão maior, né? Por quê? Ele consegue, através de alguns modelos, né? Ele consegue dar uma precisão maior do órgão. Ele tem formas palpáveis, é possível fazer formas palpáveis que ajudam, então, os estudantes e até mesmo os curiosos a entenderem, então, o corpo humano, tá? Ô, professora, eu tô meio parecido com você. Eu falei que o programa permite que eles observem mais o corpo humano, os órgãos e etc. Perfeito, Beatriz, tá ótimo. O programa permite observações externas dos órgãos e sistemas do organismo, para que pudéssemos conhecer cada órgão completamente. Quais seriam os demais níveis de organização que deveriam estar disponíveis nessa visita virtual? Ou seja, se eu estou estudando... Oi? Que página tá? Eu me perdi. 29. Ou seja, ele deveria ter no sistema, para conseguir ter mais acesso ao estudo, deveria ter a possibilidade também de ver tecidos e os órgãos, né? Bem completamente, tá? Página 30. Falando aqui, então, um pouquinho, né? De probleminhas aí de saúde, né? Ou seja, o câncer de mama, né? Muitas mulheres são acometidas, né? E o câncer nada mais é do que desenvolvimento de células, tá? Acúmulo de uma célula. A célula não para de produzir outras células, tá? Ô, Então, tia, vamos lá. Oi. A minha tia tá com câncer de mama. Então, acontece muito e é uma das doenças que ainda não tem, assim, 100% de cura, tá? Vamos lá. Após a leitura do texto, responda as seguintes questões. Por que a descoberta dessa substância é tão importante para o tratamento do câncer, né? Que o texto está falando sobre uma substância que eliminou o câncer em alguns animais. Por que essa substância é tão importante? Para salvar as vidas? Sim, porque ela vai ser uma alternativa contra o câncer, né? É mais uma alternativa para que eles consigam aí salvar as pessoas dessa doença. Quais as vantagens que ela possui sobre os outros tratamentos? Alguém respondeu? Ela consegue curar 20% mais rápido. Sim, isso também. Porém, uma das principais, o que a pessoa mais sofre durante o tratamento de câncer é a questão da toxicidade dos produtos que são injetados na pessoa, tá? E esse tratamento... Oi? Posso falar o que eu coloquei? Deixa eu só concluir aqui essa parte. E essa toxicidade, né, acaba fazendo com que a pessoa tenha náuseas, passe muito mal. Então, esse experimento, né, esse tratamento, ele diminui, né, essa sensação ruim que a pessoa tem durante o tratamento da quimioterapia. Pode falar. Porque ele envenena e os tratamentos impedem que ele se espalhe e para não voltar. Mais ou menos isso, tá? Vocês têm que ter em mente assim, toxicidade baixa nesse tratamento, tá? Ele promete ter uma toxicidade mais baixa, tá? 3. Como o IL-25 age sobre as células dos tumores? Alguém respondeu? Então, assim, gente, ó. Ele consegue devastar o tumor sem prejudicar as outras células. Por quê? A maioria dos tratamentos convencionais, eles acabam por destruir as outras células, tá? E aí, isso gera um problema para a pessoa, né?
Então, esse tratamento ele consegue fazer com que não há destruição de tantas células, ok? Página 34. Vamos lá. Leia a tirinha a seguir e responda ao que se pede. Adam @home. Por favor, não pergunte a minha opinião. Por favor, não pergunte a minha opinião. Por favor, não me pergunte. Adam, essa roupa me deixa gorda. Neurônios, rápido. Formule a resposta certa. Zap, zip, zip, zap. Laura, nada pode fazer você parecer gorda. Então, você está dizendo isso, que o poncho de chuva que eu tenho para o nosso acampamento me faz parecer magra? Neurônio rápido, formule uma rota de fuga. Tá? Então, aí o cérebro está processando as informações, né? Então, vamos lá. Por que Adam ficou desesperado com a pergunta da mulher? Porque ele não sabia responder se ela ficasse triste ou chateada ou brava. Exatamente. Se ele tivesse que falar a verdade, né, ia afetar aí os sentimentos dela e geraria um problema, né? Qual foi a razão dele pedir a ajuda dos seus neurônios? Para ele falar a coisa certa. Porque o cérebro processa as informações. Exatamente. O que significa os sons zip-zap na tirinha? É uma onomatopeia dos neurônios coisando lá. Trabalhando, né? Então, os neurônios ali estão Onomatopeia? processando, né? Estão ali processando toda a informação. E de que... rápida. Sim, e que outras funções os neurônios exercem no corpo? Ele faz informações de todas as partes, né, gente? Ele faz com que os órgãos se comuniquem e que essas informações, elas viajam, né, por todo o corpo, pelos estímulos, transformando, então, em reações e ações, tá? Um minutinho para terminar a aula. Vamos encerrar a página 35. Observe os neurônios na imagem ao lado, né? Então, eu tenho aqui um neurônio formado pelas células de Schumann, pela sinapse, pelo nódulo de Ranvier, pela bainha de mielina, núcleos, nucleo, axônio, corpo celular e os dendritos. Indique na imagem os dendritos, o corpo celular, o axônio e a sinapse, tá? Então, essa vai ser um pouco difícil, né, da gente visualizar, mas aquela parte em azul que parece assim uma linguiça, tudo assim unido uma na outra, é quem? Azônios. Não. Bainha? A bainha de mielina. E o pontinho preto que tem nessa bainha? Pontinho preto tem a bainha. Célula de Schwarzer, sei lá o quê. Schumann, sei lá. Célula de Schumann. É isso, Bia. Células de Schumann, aliás. Não dá pra falar isso. Professora E o meio? Como que é o nome do meio? De um para o outro. Ranvier, sei lá. Nódulo de Ranvier. E a parte amarela? Que está ligada na parte azul? Celular. Axônio. Espera só um pouquinho, Michael. Eu vou finalizar a aula, tá? Então, peço por gentileza que você aguarde. Se você não puder aguardar, aí você pode se retirar da aula, tá? Caso você tenha algum compromisso. A parte densa amarela. Corpo celular. Perfeito. A bolinha do meio. Núcleo. Núcleo. E no meio do núcleo? Nucleo.
E os raminhos, parece aí um galho de árvore. Dendritos. Perfeito, tá? Vamos lá. B. Qual é a direção do impulso nervoso nesses neurônios? A sinapse A direção, então, por onde que entra o impulso nervoso? pelo dendritos? Pelos dendritos primeiro, depois ele passa pelo corpo celular e sai para o outro neurônio ou pelo axônio, tá? Então, dendritos, corpo celular, tecido e axônio, neurônio, tecido e axônio, tá? O que são sinapses? A condução de impulsos nervosos entre neurônios e um tecido e o não sei falar essa palavra. Tá, vamos lá então, ó. A sinapse é uma região de contato, né? Que dá contato de uma célula para outra, né? E pelos tecidos do axônio, tá? Então, é uma região de contato, a sinapse. A D, para a gente estar quase finalizando. Quais são as funções do corpo celular dos axônios e do dendritos durante um impulso nervoso? Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Qual é a sequência? É VVF. Perfeito. V, V e F. 3. Quase ninguém sabe que em nosso cérebro existem células muito importantes, sem as quais os neurônios morreriam. Elas são as células da glia. Qual é a importância dessas células para o sistema nervoso? São importantes para a nutrição, sustentação e reprodução dos neurônios. E proteção dos neurônios. Ou seja, sustentam e nutrem os neurônios. Por quê? Para eu ter uma reprodução do neurônio, eu preciso sustentar ele e nutrir, tá? E aí, a tirinha vai ficar, então, para a próxima aula. Eu subi lá para vocês, que ainda é referente à aula de 5 sentidos, o restante dos exercícios do livro para vocês fazerem, tá? Antes de sair da sala, eu vou ver quem está na sala, vou falar aqui quem está na sala, tá? O que eu anotei, e aí, se estiver faltando alguém, me avisa. Então, tá a Monique, deixa eu ver o que mais. Monique, a Maria Eduarda Pedroga, a Beatriz, a Ana Carolina, o Michael, a Nicole, o Lucas Henrique, o Leandro, a Isabela, Bom dia. a Joyce, a Rafaela, o Vitor, o Martinez, o Cauã com C e o Cauã com K, o Leonardo, o Pedro, o Vinícius, o Kaique, o Calil, o João Pedro e o João Carlos. Tchau, professora. Valeu, professora. Tchau. Pode sair, Pro? Pode sair, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau. Rapaz. Fazer o... Tchau. Lição, professora. Ih, foi. Tchau.